Virar a câmera e convidar a Gisele. Oi, gente, boa noite. Desculpe aí a demora, foi um problema aí de erro de conexão. Hoje nós teremos aí a participação da psicóloga Gisele, que vai estar aí com a gente. Tá convidando ela para participar com a gente. Chamar ela aí para tá junto com a gente hoje. Tá? Vai ser muito bom ter ela aqui com a gente, tá? E hoje me perdoem aí o tempo que a gente demorou um pouquinho mais para entrar hoje, mas já entramos aí, já iniciamos aí a nossa transmissão. Já vou chamar aqui a Gisele para participar com a gente, já dessa transmissão também, já para a gente estar começando. Hoje a gente vai falar sobre violência contra a mulher versus a autonomia. E a gente vai estar ali falando já a junção aí do meu trabalho, junto com o trabalho também da Gisele. Eu creio que vai ser muito bom, vai ser bem interessante. Tentando conectar aqui, vamos ver se já puxo aqui para me chamar ela. Gente, então aí, muito boa noite a todos que estão aí conosco essa noite a participar aí dessa live. Gomes, Gisele Gomes, vamos lá, vamos chamar ela. Deixa eu só organizar aqui, parece que deu um erro aqui, eu tô tentando, ou esses erros tecnológicos às vezes acontecem. Ali com a gente pode ir falando aí, mandando mensagem, que quiser já mandar mensagem aí pra gente, tá? Já pode interagir conosco aí. Eu tô aqui chamando já a Gisele para participar com a gente, ela já vai entrar aqui. Não tá aparecendo. Gisele, manda aí um oi, se chamando aí para participar com a gente, que não tá aparecendo aqui você para mim. Que aí eu já te chamo aqui também para participar com a gente, Gisele. Que eu não estou te localizando aqui para te chamar. Podia mandar um oi pra gente, que aí eu já te chamo aqui agora. Aqui, achei você. Vamos convidar você já para participar aqui. Aí, agora deu certo. Aí, aguardando, a Gisele já tá entrando aí com a gente. Oi? Oi, E aí, tá me Gisele. ouvindo bem? Tô te ouvindo, só você não está aparecendo aqui ainda Não tô? pra gente. Uai, como assim? Não, aí. Mas eu tô me vendo. Sim, eu tô me vendo também. Eu já não tava vendo você ainda. Apareci ou não? Não, não. Deve ser alguma coisa na conexão da internet também, às vezes acontece. Deixa eu ver aqui. Possível. Talvez seja alguma coisa na conexão. Então, gente, então hoje, então aí nós temos aí essa live já com o tema Violência contra a Mulher versus Autonomia, comigo, Camila Teixeira, e a participação da Gisele aí com a gente. A Gisele Gomes também, que é psicóloga, e também está aí atuando diretamente nesse, momento de pandemia, né, junto com os seus pacientes.
também. A Gisele, só sumiu, só não Apareci, está aparecendo. Camila? Não, até agora não estou te vendo. Eu tô te vendo, tô me vendo, mas então não tô aparecendo. Ah, Não sei o que que tá, tudo bem, sem aconteceu. problema. Será que se eu Sem sair, você me problema, chamar de sem problema. novo? Então, tá. Não, pode ser. Aí você acena aí de novo, eu te chamo de novo, não tem Tá, vou importância não. sair, aí você me chama de novo pra gente tentar. Ok, beleza. Vamos lá, deixa eu chamar ela aqui de novo. Vamos chamar a Gisele, que a gente tá aí interagindo. Deixa eu chamar ela de novo. Aí, vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Pareci? Aí, agora sim! Agora deu Agora certo. sim, Gisele. Nossa, tava horrível aqui. O meu tava a conexão pelo computador, aí desconectou do computador, falei, vai no celular mesmo, porque realmente hoje não tava colaborando. Ah, pois é, eu tava vendo aqui normal, tava te vendo, tava me vendo, Uhum. mas não entendi. É assim, Né, isso tecnologia, né? Não acontece. tem jeito. É, As tecnologias fazem isso com a gente mesmo, verdade. realmente. Ô, Gisele, então me fala aí um pouquinho sobre como que está aí seu trabalho aí nessa pandemia, nessa situação toda. Então, Camila, assim, tem sido um bom desafio, né? É, algo novo pra gente, eu digo assim, pra mim, né? Esse atendimento online. Então, assim, a gente estava acostumada ali com aquele olho no olho ali do paciente. Então, assim, tem sido um desafio muito bom, né? Por sinal, acho que nós, como psicólogos, a gente tem uma boa experiência para tirar de tudo isso, né? E, assim, tem aparecido muita demanda com relação à ansiedade, né? Assim, que é algo esperado no meio de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, eu tenho trabalhado, assim, no sentido de tentar tranquilizar, no sentido de tentar acolher essas angústias, porque, de fato, é algo novo, né? É algo inesperado. E aí Sim, eu sim. costumo dizer para as pessoas assim, olha, são reações normais diante de uma situação anormal, né? Então, não tem como reagir de forma normal Aham. com tudo isso que está acontecendo, muda, a vida de todo mundo mudou. Então, tem sido um desafio muito bom, assim. Acho que e muito gratificante também. Acho que a psicologia tem só a ganhar, né? Se adequando a tudo isso, momento, a essa nova realidade. E aí a gente está tocando, né? Tem tentado fazer esse Sim, trabalho. sim. Não tinha Instagram, né? E aí, com a pandemia, eu me vi obrigada a entrar, né, e a criar uma página, até mesmo para a gente conseguir estar mais próximo das pessoas e conseguir entregar para a sociedade também, de alguma forma, né, em conhecimento, né, em psicoeducação. Então, tem sido bem bacana. Tô, ainda estou me acostumando com o Instagram, mas a gente está caminhando. Sim, sim, eu também estou nesse processo, readaptando a toda essa tecnologia, essa organização. Tanto que Isso. justamente por isso que esse mês eu comecei essa questão de fazer as lives, né? Porque Uhum. esse mês a gente está aí falando sobre o Agosto Lilás, que é o mês de prevenção à violência contra a mulher. Isso. Aí eu falei assim, eu estava procurando, eu falei, gente, vou procurar agora algumas referências, pessoas que eu conheça, ou indicações de pessoas que eu conheça, para a gente estar falando sobre essa questão, o motivo ao qual eu te convidei para estar participando comigo hoje, para a gente falar um pouquinho sobre isso, e justamente o que eu venho, tanto das pacientes que eu atendo, do contexto que eu tenho visto, realmente agora nesse contexto tem aumentado muito essa questão da violência contra a mulher, tem sido É, algo muito, muito gritante. E, e, infelizmente. e uma característica que, tanto por isso, o objetivo de falar dessa característica é justamente o aspecto autonomia. Que a Uhum. autonomia é algo que essas mulheres que passam por esse processo de violência acabam perdendo, acabam não acreditando no seu potencial, vendo que são capazes de ter a sua autonomia, né? De se Uhum. desenvolver, que dependem totalmente de um parceiro, de uma pessoa que, de uma certa forma, em algum momento, a rebaixou, a disse que a mesma não era capaz, né?
Verdade. E aí, assim, não tem como não agradecer, né, pelo convite, pela Carol também, que fez aí essa ponte entre nós, né, para que a gente pudesse Sim, sim. fazer a live hoje. Então, agradecer a Carol também, a você pelo espaço. E como eu te falei, quando você comunicou, né, esse é um tema, assim, muito importante, é um tema muito complexo também, assim, a gente compreender a violência contra a mulher, para a gente compreender isso, a gente precisa entrar em vários aspectos, né, sociais, culturais, históricos, mas que é extremamente necessário, até porque para que a gente possa conseguir, né, alcançar essa mudança que a gente tanto deseja, é através da educação, é através da informação, é através do conhecimento. Então, muito obrigada mesmo. Não, que E isso. você vai mandando aí, eu vou obedecendo. Ok, realmente. Mas aí, o que que você acha aí de toda a situação, Gisele? Como tem sido o que que você vê referente a essa questão da perda da autonomia da mulher? Porque, particularmente, o que eu tenho atendido, eu tenho visto que tem sido uma característica muito gritante. Realmente tem sido um grande destaque essa questão da perda da autonomia, realmente da mulher não se acreditar no seu potencial, não ver que é capaz, ver que não denuncia às vezes uma violência com medo de falar, não, eu não vou, eu preciso, eu dependo dessa pessoa, eu tenho a minha família, tem contexto, às vezes a pessoa não se vê sem esse companheiro, devido a toda essa questão, e acaba até mesmo não denunciando e não tendo esse cuidado próprio, né? Não se resguardando desse aspecto. Mas eu gostaria de saber aí qual que é a sua visão sobre esse Então, aspecto aí do que você tem atendido, tem vivenciado. eu pensei muito assim, a gente começar a falar um pouco, até para que as pessoas possam compreender, né? Sobre retomar um pouco a respeito da história, da cultura, né? Para que a gente possa compreender como que a gente chegou até aqui e como que nós, mulheres, né, carregamos conosco essa questão dessa falta de autonomia, né, dessa insegurança. Eu acho que vai ser bem bacana para que as pessoas possam compreender bem. E aí, assim, primeiro começar falando, né, que a violência contra a mulher, ela é um fenômeno social, né? É um fenômeno social, um fenômeno cultural que foi construído a partir da naturalização, né? Tanto da questão da diferença de gêneros, como da desigualdade entre os sexos, né? E a partir disso, então, iniciou-se, né, a construção com relação à violência contra a mulher. Então, é uma criação social, né? Uma criação social e aí, como resultado, né, dessa ideologia patriarcal que pairou, né, e que esteve como predominante ao longo da história, né, da nossa sociedade, essa cultura do patriarcado, né, onde ali o homem, como patriarca da família, era aquele que saía, que tinha autonomia para poder sair, para poder buscar, né, e prover para sua família alimento, dinheiro, moradia. Então, isso vem, né, vem dessa cultura, já começa daí essa retirada da autonomia da mulher. Então, desde sempre, quando a gente fala num contexto histórico, né, num contexto cultural, a gente vê a dominação masculina sobre as mulheres, né? Então, seja do pai, seja do irmão mais velho, seja depois do marido, né? Que, consequentemente, querendo ou não, essa mulher tinha que se casar, ela sofria aí com a questão dessa dominação masculina. Então, essa mulher permanecendo ali no lar, né, o incentivo que a mulher tinha, infelizmente ainda hoje acontece muito, era de permanecer no lar. Então, essa mulher não tinha renda própria, ela não tinha espaço para obter essa satisfação social, né? Ela era incentivada, então, a era criada para que pudesse casar, criar filhos, né? E aí, quando a gente pensa que a gente está falando de uma sociedade capitalista, a gente vê que já vem daí essa desvalorização da mulher, né? Então, primeiro, porque ela não representava nada, né? Numa questão de capital para a sociedade.
Então, enquanto o homem tinha ali o seu valor diante de uma sociedade capitalista, que era aquele que ia trabalhar, que era o que ia buscar o alimento, a mulher, apesar de ser aquela que ficava em casa, viabilizando, né, que esse homem pudesse ir atrás do alimento, pudesse trabalhar tranquilamente, porque ela estava cuidando dos filhos, apesar do valor de tudo isso, é, essa função não era, vamos dizer assim, valorizada, né? Não era uma função tida como honrosa, né? Como importante. Então, a gente pensa que a mulher ali né, nessa questão cultural, né, pensando sempre e estando sempre ali a dispor dessa atividade reprodutiva de ter filhos, né, e do cuidado da casa, do lar. Então daí já começa essa falta de espaço de autonomia da mulher para escolher, né? Então a gente buscar na nossa história, né, buscar naquilo que já se passou, a gente vai ver que a mulher não tinha autonomia sequer para escolher como ela ia tocar a vida dela, né? Então ela não tinha autonomia para Não é. escolher com quem ela ia se casar, ela não tinha autonomia para escolher se ela queria ou não ter filhos. Diga lá essa autonomia para dizer que iria sair de casa, que iria trabalhar. Então acho que É essa uma questão da autonomia. questão. Ah, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Não, que é isso. É uma questão, na verdade, de se perceber, olhando esse fator histórico, a gente vê justamente que as mulheres não eram nem contadas como Não, né? habitantes, né? Isso, Elas não eram nem contadas. Então, assim, a gente não pode. Eu creio que tem algumas pessoas que podem olhar, não, elas estão se vitimizando. Não, não é se vitimizando. é a Isso é história, um né? contexto, Se a gente é for a olhar a história do história, Brasil. isso. É a história do Brasil, é justamente isso. Ver de contexto, mas mulheres que marcaram grandemente a história, mulheres que revolucionaram o nosso país, que trouxeram a toda essa questão. Porque hoje você olhando até na história do próprio Brasil, realmente a princesa Leopoldina, que era a pessoa que estava junto com Dom Pedro, justamente que declarou a independência, foi uma das pessoas que incentivaram a independência do Brasil. Aí a gente começa a ver lá na história, lá atrás. Então quer dizer o Uhum, quê? A influência da mulher em todo esse contexto. isso. Mas, Só porém, que por toda sempre essa. desvalorizada, né? Sempre desvalorizada, não tendo voz, não sendo Isso, colocada. E quando colocada, sendo menosprezada de certa forma. Hoje a isso. gente está começando aos poucos isso ser reconhecido. Mas isso realmente é aos poucos. A Aos gente poucos. não vê bem aos poucos, porque princípios, direitos que foram adquiridos, infelizmente, com o tempo, têm sido jogados no lixo. E uma coisa que esse momento de pandemia tem se mostrado muito isso, justamente dessa questão. Às vezes do homem colocar, não, eu sustento a casa, eu estou à frente, então quer dizer que eu convivo com você, então eu posso bater. Eu convivo com você, eu não preciso respeitar seu espaço. Não, eu É. convivo com você, você criou os filhos maus, eu vou te bater, eu posso te bater. Mas a questão que eu fico assim, que é um aspecto até que eu já coloquei em numas dicas que eu dei até na página, e falei até em uma live anterior, foi justamente do aspecto que, pela questão que existem outros tipos de violência, que não é só a violência física, que às vezes as pessoas consideram só o físico, mas Uhum. também uma violência verbal, uma violência estrutural. Assim, eu vejo de situações que acontecem e que são colocadas. E eu já vi isso, já aconteceu o caso comigo, no atendimento psicológico, de uma pessoa vir, de um paciente que não conhecia, que eu não atendia, vindo como se fosse numa videoconferência, fazendo ato obsceno. E eu simplesmente, naquele momento, bloquear, tirar o paciente e colocando de uma certa forma. Eu coloquei assim, eu não vejo simplesmente isso como respeito a um profissional, mas também o respeito à mulher. Então, quer dizer, porque eu sou uma psicóloga mulher, porque eu sou uma psicóloga, quer dizer que eu tenho que passar por isso? Que a pessoa tem que realmente não sabe se segurar e não sabe falar das suas questões sem fazer algo? Então, é Uhum. justamente, e de tantas coisas, tantos casos que vem acontecendo hoje, que a gente só nessa pandemia, eu já vi mais de 5 casos acontecendo de ônibus e metrô, de filmagens de mulheres sendo, de uma certa forma, violentadas. Sim. Porque isso é uma violência de mulheres que vem acontecendo, de casos que vem acontecendo enormes. De homens colocando, não. A mulher, você é bonita, o problema é seu. Você é bonita, eu sou homem, eu quero fazer isso, ponto. Então quer dizer que é isso que tem que ser feito?
Mas É esse fator que complicado. você citou realmente é algo muito marcante, né? Que é essa questão do fator histórico, né? Enquanto É, isso eu acho assim influencia que na situação hoje, né? para falar sobre violência contra a mulher, é impossível a gente não passar pela história, não passar pela cultura, não passar pela sociedade, que é onde se inicia, né? Então, assim, continuando, a gente pensando assim que a vida dessa mulher, para a gente entender mesmo, né, a questão de como a autonomia da mulher, né, de certa forma, houve uma interferência, né? Essa vida traçada mesmo por homens, né? E aí eu estou dizendo historicamente, né, para que as pessoas entendam. Então a mulher ela não tinha autonomia, ela não tinha nenhuma autodeterminação sobre si, né, sobre aquilo que ela queria fazer. Então ela não tinha espaço para poder conhecer os seus talentos, as suas qualidades, aquilo que ela tinha facilidade para fazer ou aquilo que ela desejava. Na verdade, esse espaço para desejar, né, ele era limitado, né, ele não existia, ele se limitava a desejar casar e a desejar ter filhos. Então, assim, quando a gente pensa nessa cultura, quando a gente pensa nesse contexto histórico, social, a gente consegue começar a imaginar, né, as dificuldades que a gente tem ainda hoje, né. Então, como você falou, agora a gente tem tido algumas conquistas, né, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente não pode deixar de falar a respeito da Lei Maria da Penha, quando a gente fala de violência contra a mulher, que veio aí para tentar erradicar, para tentar minar, né, a violência contra as mulheres. Só que a gente tem uma questão que né, se a gente pensar em cultura, falando de cultura e de sociedade, que é onde essas violências se iniciam, né? As leis elas não mudam costumes, né? As leis elas não mudam costumes e nem valores, né? Então assim, e a Infelizmente, né? violência contra a mulher tem ali seu início enraizado na cultura. Então assim, só as leis que é fundamental e na minha opinião tem que melhorar muito mais ainda. A gente tem que ser muito mais assertivo, a punição tem que ser muito mais assertiva, até porque a gente sabe de casos em que não dá em nada, né? Mas a gente precisa começar a pensar e a falar e a conversar como sociedade, a repensar a cultura, a compreender a cultura, conhecer a cultura, para que a gente possa compreender por que esse fenômeno ocorre, né, ainda hoje, assim. E é algo tão louco, igual você falou, né? As pessoas costumam pensar assim, a violência contra a mulher é bater. E violência contra a mulher não é só bater, né? E algo interessante da Lei Maria da Penha é isso, que ela vem trazendo o seguinte: é violência física, é violência psicológica, é violência sexual, é violência simbólica, patrimonial, intelectual. Então, assim, a lei ela tenta abranger esses vários aspectos de como a gente pode e é atingida por essa violência. Eu acho que ainda não tem tido a firmeza para conseguir garantir essas questões, né? A gente sabe de mulheres que são violentadas em casa e ao chegar na delegacia sofrem mais uma violência. Então, assim, pensando sobre tudo isso, a gente consegue imaginar como que a autonomia das mulheres, né, em geral, por mais independente que a mulher seja, né, existe ali essa sombra, esse medo, né? A gente tem medo de ser abusada constantemente. A gente tem medo do assédio, a gente se sente constrangida. Então, a todo momento, a gente tem ali algo para tentar cortar, né, essa autonomia nossa, no sentido de poder ir, de poder vir, de poder escolher, de poder dizer para onde quer ir, o horário que quer ir, o horário que quer chegar. Então a gente vê a nossa autonomia minada assim nesses vários aspectos, né? E aí eu estava até pegando alguns dados assim, se eu não me engano é de 2019, que diz que 503 mulheres são vítimas de agressão a cada hora no Brasil. Então a gente vê assim que a Há gente tem muita mulher, né? muita mulher, sendo 5 espancamentos a cada 2 minutos. E a gente está falando de espancamento, de situações que a pessoa chega ao hospital, né? Fora aquelas que não é possível notificar. Então, assim, a gente está falando de uma situação urgente, de um número gritante, né?
que mostra pra gente assim, a importância da gente falar sobre esse tema. E aí eu fico Nossa, é pensando, algo assim falou, tão importante que às vezes as pessoas acham que não é significante, né? Por ser algo que acontece tanto, que tantas mulheres passam. Às vezes os números falam, ah, não, sempre acontece. Já que sempre acontece, por que que eu vou falar sobre isso? Já que sempre acontece. É realmente o que as pessoas, o que muitas mulheres falam assim, não, sempre acontece isso. A justiça nunca faz nada, por que que eu vou é, denunciar? é triste Por isso que ser que eu vou denunciar? naturalizado, né? É porque a própria mulher se sente naturalizada, porque é algo intrínseco nela. É algo que a sociedade vem implantando e colocando. Não, a mulher não tem valor. Ela vai procurar a justiça, ela não vai ser ouvida, então eu posso continuar calada, eu posso continuar nessa forma e posso colocar desse formato. Justamente tantas mulheres procurando, tantas mulheres que vão, mas eu vejo também uma questão da justiça de se tornar, de burocratizar tanto essa situação. Que às vezes burocratiza de tal forma que a mulher fala assim, nossa, não, não vou. Eu não vou, então quer dizer, porque é uma questão psicológica, eu vou ter que ter uma gravação para mostrar que ele fez uma questão psicológica? Vou ter que ter uma gravação para mostrar isso, que aconteceu isso realmente? É Na minha complicado. casa não tem câmera. Como que eu vou ter essa gravação? É justamente isso que às vezes acontece. E de mulheres que se amedrontam por isso. Aí eu vou lá e denuncio. Se eu vou lá e denuncio, esse homem não vai manter mais a minha casa, eu vou pegar e depois correr um risco na rua, porque ele vai querer me violentar, fazer alguma coisa comigo. Ele não foi capaz hoje, mas talvez ele possa ser capaz amanhã. Então é algo assim que quebra a autonomia da mulher e ao mesmo tempo dessa autonomia, ela não acredita que ela é capaz de fazer as coisas, né? É. E aí, assim, a gente começar, né, pensando assim a respeito dessa autonomia, e aí eu vou falar econômica, né, Sim, primeiro. sim. Então, assim, a gente começar a pensar, né, e falar sobre essa autonomia econômica e de como ela é fundamental para que as mulheres consigam romper, né, com o ciclo da violência. Então, assim, existem pesquisas que falam que vítimas de violência, né, recusam ou desistem com maior frequência de oportunidades de emprego, desistem ou recusam, seja por medo do companheiro, seja por falta de incentivo, seja por falta de apoio. Então, as pesquisas vêm trazendo, assim, como até no mercado de trabalho, a mulher também enfrenta, né, essa dificuldade, principalmente as mulheres que sofrem violência, né? Então, aí essas mulheres, muitas vezes têm medo do parceiro, né? Então, acabam por abrir mão de oportunidades e abrindo mão de oportunidades, abrindo mão aí da sua autonomia financeira, né? O que é um grande, que a gente sabe que agrava, muitas mulheres acabam por continuar em relacionamentos violentos, porque não tem como se sustentar, não tem como sustentar seus filhos. Caso se separe, ela tem medo que ela vá para a rua com os filhos, ou que os filhos sejam retirados dela, por ela não ter condições, por não ter poder aquisitivo, né, para poder sustentar esses filhos. Então, assim, a independência e a autonomia financeira interfere, assim, drasticamente, né, no desfecho quando a gente fala sobre violência. Então, sem independência financeira, de fato, é muito difícil mesmo, assim, que a mulher consiga romper com esse ciclo da violência, né? E aí, quando a gente fala de autonomia financeira, eu acho importante a gente destacar a importância de políticas públicas, né? A gente discutir sempre a importância e defender as políticas públicas para isso. Então, uma mulher, para ser autônoma, né, para ela ter autonomia sobre si, para ela ser dona de si, para ela conseguir e ter condições de sustentar sua própria vida, ela precisa de ter emprego, né? Ela precisa de educação. Ela precisa de educação para se qualificar para o mercado de trabalho, para que ela consiga ali se adequar no mercado de trabalho. Ela precisa ser protegida, né? E aí a gente está falando
com relação às leis, às punições. Ela precisa receber, né, os mesmos valores que os homens recebem nas mesmas funções. Então, assim, pensando de uma forma ampla, né, são várias questões que precisam ser resolvidas e preenchidas e olhadas, né, com mais atenção a respeito disso, para que a gente consiga romper com o ciclo da violência. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala também de creches, né? Então, a gente pensa em uma mulher que rompeu o ciclo da violência, mas tem filhos. E ela não tem com quem deixar seus filhos. Como que ela vai trabalhar, né? Então, a gente precisa pensar nessas políticas públicas, a gente precisa lutar por creches, a gente precisa pensar em transporte, como você acabou de falar aí, né? As mulheres são assediadas dentro do ônibus. A gente precisa pensar em transportes, em segurança, Então, né? essa questão que você está falando é justamente até na estatística de 2019, realmente está aqui que 36,7% dos casos das agressões acontecem em vias públicas. Que esse ano não foi feita ainda a avaliação, né, devido à questão da Isso, pandemia. Mas a avaliação do ano passado foi que 36,7% das agressões são feitas em vias públicas. Em vias públicas, justamente essa questão. E são poucas coisas. E com cônjuge, a questão do casal é 25,9%. A gente vê que todas as questões desses casos de violência em residência da mulher é 43,1% dentro da própria casa. Então a gente vê assim, que é algo muito, muito gritante. 29,5%, 36,7% são em vias públicas. Não, se a gente Então quer dizer o começar, quê, só da né? gente começar a pensar, né? Se a gente começar a olhar dados e começar pensar em como a maior parte da violência contra a mulher acontece dentro da própria casa, os abusos acontecem dentro da própria casa, os estupros acontecem dentro da própria família, a gente tira aí a gente tira um resultado de que a gente não está seguro em lugar nenhum, né? Então, assim, dentro da própria casa, dentro do Felizmente, seio da né? família, a gente não está segura. Então, assim, quando a gente fala de autonomia financeira, é importante principalmente devido a isso, né? Muitas mulheres, como você falou, não prosseguem ou nem fazem a denúncia porque dependem economicamente de seus companheiros. Então, estão ali sem perspectiva de vida, sem oportunidade de trabalho, sem autoestima, né? Que a gente sabe de vítimas de violência ali com sua autoestima minada. Então, tem coragem mesmo para sair daquele ciclo ali de violência, né? Sem oportunidade mesmo de fazer isso. Então, assim, fora que mulheres que sofrem violência, elas acabam por perder seus empregos. Existem pesquisas, né, que falam a respeito disso, de como o número de mulheres que sofrem violência perdem constantemente seu emprego, seja por demissão, né? Muitas vezes sofre agressão e ali está com hematoma, está marcada, ela falta por vergonha de dizer que sofreu uma agressão, então ela não justifica a falta, ela acaba sendo demitida, e são dados reais, né? E aí depois, Sim, o pessoal sim. te pedir, eu posso te mandar, você coloca aí direitinho a fonte. Então, assim, ou acabam por pedir demissão, né, por se sentirem constrangidas de ir ao trabalho machucadas, ir ao trabalho com hematomas, ou até mesmo por vergonha das faltas que têm tido. Então, a gente vê, assim, como que essa autonomia financeira, ela é fundamental, assim, é importante. Eu não vou dizer para você que é a mais importante, que eu acho que a mais importante é que a gente vai entrar ainda, que é a questão dessa dependência emocional e psicológica, né? Que existe quando a gente fala de violência, quando a gente fala de abusos, mas é fundamental mesmo, assim, a gente discutir isso e trabalhar para que a gente possa, se a violência contra a mulher começa na sociedade, começa na cultura, então a gente precisa trabalhar para reeducar a sociedade, para que a gente possa conseguir, né, interferir, quem sabe não, espero que transformar a cultura, né, de uma forma que a gente consiga ser olhada como iguais, né, e não como coisa, né, porque quando a gente pensa numa violência, né, quando a gente pensa em alguém que acredita ter o direito de te agredir,
de te abusar, de te violentar, a gente está falando aí de alguém que te vê como uma coisa, né? Você não é uma pessoa, você não é um ser humano, você é uma coisa. E aí a gente tem uma situação muito séria, muito grave, que realmente a gente precisa rever. E quanto mais educação, quanto mais informação a respeito disso, a gente só tem a ganhar mesmo. Realmente, assim, a gente comparando, vendo todas as questões, é bem esse aspecto que você colocou, o aspecto emocional, os impactos realmente que se traz nessa questão é muito grande, realmente, esse aspecto emocional. Porque o quanto a cabeça dessa mulher fica. Às vezes Uhum. acontece que por causa dessa dependência emocional, que se torna ao mesmo tempo uma perda de autonomia, com casos de violência, é justamente o aspecto em que a mulher não se sente à vontade. Ela, depois disso, às vezes não consegue ter outro parceiro, não consegue confiar em outra pessoa. Às vezes, até mesmo dentro da sua própria casa, às vezes, se tem um filho homem, às vezes tem até dificuldade de confiar no seu próprio filho. Assim, são impactos que vão surgindo que são muito grandes. Tem mulheres que conseguem superar, passar por momentos, mas é algo assim muito difícil de se É, conviver, de estar junto, porque ela acaba perdendo a sua confiança. é. A sua confiança fica, de uma certa forma, totalmente abalada, em que ela não sabe em quem ela pode confiar, às vezes ela não consegue até mesmo trabalhar, porque passou por uma situação de violência. Às vezes porque ela tem um chefe ou uma pessoa que é superior a ela, que é um homem. Às vezes ela deixa ser humilhada no trabalho por não acreditar no seu potencial. Não, falar assim, não, eu posso ser especialista nessa área. Não, mas se ele falou isso, está certo. Eu jamais vou questionar ou discutir, porque ele é um homem. É a questão do Então, machismo, assim, né? Por isso é importante a gente falar sim. também a respeito desse machismo Então, estrutural, né? mas essa questão, esse ponto, justamente. Porque ele é um Uhum. homem e um homem foi violento comigo. O homem trouxe essa visão para mim. Então, a É. figura masculina acaba representando para a pessoa, de uma forma emocional, no psicológico dela, um homem para ela significa ser violento, Uhum. independente da violência que seja. Então, falar assim, se eu aguento isso, eu tenho que aguentar isso porque eu sou mulher. Mas é algo que está intrínseco na própria mulher devido a tudo que, às vezes, que aquele agressor implantou na mente dela. Se ela não pensava isso, agora ela passou a pensar. É. Eu acho assim, Camila, isso é algo construído assim a, a longos passos, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, né, que a gente fala de uma sociedade patriarcal, né, dessa ideologia patriarcal, dessa sociedade machista, né, do machismo estrutural, a gente está falando aí de coisas que foram construídas aos poucos, né, e que, como você falou, faz parte de nós, né? Então, quem é a mulher que nunca escutou algo como cozinha bem, pode casar, né? Quem é a mulher que nunca escutou Nossa! isso? Ou quem é a Pois mulher é. que nunca escutou? Não vai casar, vai ficar pra titia, já tá com 20 e poucos anos, não vai casar, tá ficando pra titia. Ou então, já tá com 30, não vai ter filhos, você vai ser a avó dos seus filhos. Então, a gente vê aí dessa construção que é tão, como você falou, é tão intrínseca, né? Tá tão dentro de cada sujeito, que a gente acaba por reproduzir esses preconceitos, reproduzir essas questões e acreditar também, né? E somos afetadas também diretamente por isso, né? A gente cresce escutando isso, a gente se desenvolve escutando isso. Então, se não chegar um momento onde que você questiona, não, mas peraí, por quê? Como assim? Né? Que papo é esse? Como assim que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo? Não, que isso é coisa feia, que... E aí, assim, à medida que a gente vai questionando a respeito disso, né, e a gente vai buscando conhecimento a respeito disso, a gente vai começar a entender, assim, que o buraco é mais embaixo, né? A situação é mais difícil do que a gente imagina.
Então, por isso, assim, eu acho assim, esse espaço, trabalho que você tem feito, eu vi que você tem buscado falar muito a respeito de violência contra a mulher, violência doméstica, né, relações abusivas. É importante por isso, para que a gente, quanto mais a gente escute, mais a gente entenda que não, essa masculinidade tóxica, né, onde quando o homem ele precisa se afirmar como homem, sendo violento, sendo agressivo, sendo o opressor da mulher, isso não é normal. Porque acaba que a gente se desenvolve naturalizando isso. Ah, é normal, o homem ele é violento. Ah, é normal, né? Todo homem é assim. E não, que a gente possa discutir isso ao pé de e ao ponto de um momento a gente entender, não, peraí, baixa o tom comigo. Não é assim. Então, assim, é uma construção mesmo. Assim, a gente precisa falar muito sobre isso. A gente precisa discutir muito sobre isso. Eu acho que a gente precisa, assim, que haja aí uma articulação entre escola, entre família, sabe? Uma sociedade como um todo, para que a gente possa falar sobre isso, para que as nossas meninas possam crescer de forma diferente, né? Enfrentando coisas diferentes daquilo que a gente enfrenta, não se vendo como inferior, né? E se vendo como igual. Eu acho importante falar isso. Ninguém quer ser melhor que ninguém, mulher não quer ser melhor que homem, a gente só quer direito igual, né? E essa é a luta para que a gente acabe com a violência contra a mulher. Não é à toa, e é sempre assim, Camila. Eu já apresentei trabalho de violência contra a mulher. Na faculdade a gente já fez grupo de dinâmica. Sempre surge uma questão, sempre surge uma interrogação. Mas os homens também sofrem violência. O que a gente fala para um ser humano desse? Mas é essa questão que eu vejo. Ó. O homem pode sofrer violência, ele pode passar por violência, mas a sociedade acaba impondo isso sobre a mulher de tal forma, porque a mulher, fisicamente, biologicamente, vamos ser sinceros, é mais fraca do que o homem. Fisicamente, biologicamente. Mas ela tem um grande potencial, ela tem voz, ela pode falar, ela pode estar à frente. Isso não é realmente algo que não pode acontecer. Não, e para além disso, desculpa te interromper, e para além disso, é pensar o seguinte: existem homens que são agredidos por suas mulheres, existem. Sim, mas existem, a gente pensar o seguinte: certeza, a gente esses homens não são agredidos pelo simples motivo de serem homens. Quando a gente fala da violência contra a mulher, no geral, excluindo aí ou colocando a violência doméstica, o que leva uma mulher a ser violentada é o fato de ser uma mulher. Então, essa é a diferença. Então, a gente sempre tem esses questionamentos. Eu odeio quando alguém diz assim: ah, por que não tem a lei João da Penha? A gente cala para não xingar. Então, assim, por isso a importância da gente falar desse contexto sócio-histórico, cultural, para que possam compreender isso. É tão importante se falar sobre isso que hoje se existe o mês de prevenção da violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás. Realmente, justamente por esse aspecto. Por isso que existe esse mês. Porque no Brasil só tem meses específicos para cada situação, das situações mais gritantes. Que é igual o mês de maio foi o mês contra violência contra criança e adolescente. O mês de agosto, a violência contra a mulher. O mês de setembro já é referente ao suicídio, porque são coisas gritantes, coisas que vão marcando grandemente. E uma coisa assim que eu percebi muito, que existe o índice de suicídio com mulheres também que passam por violência. Estão nesse aspecto violento. Tem o índice de tendência suicida é enorme. Sim, vem acontecendo muito isso. Uma coisa que realmente eu vi, o quanto esses sinais são importantes, que eu postei sobre os 10 sinais referente à violência contra a mulher, que sinalizam um relacionamento tóxico. Quando eu postei isso, há cerca de 4 a 5 mulheres entraram em contato comigo. Falaram: Camila, realmente, eu passava por isso e eu não percebia.
É. Que É eu até estava em um naturalizado, né? relacionamento É. porque é naturalizado. Eu É. estava num relacionamento tóxico e eu não percebi que eu Abusivo, não estava num sabia. relacionamento tóxico. É, totalmente abusivo. E é É. todo esse aspecto. Às vezes, por essa questão intrínseca que a gente estava falando, do fator histórico, de toda aquela história, de tudo que vai acontecendo, essa história, a gente tem que colocar na verdade, falar, ok, na história aconteceu, mas hoje a gente precisa fazer a diferença, falando sobre, discutindo sobre, Falando e sobre. realmente falando essas questões. Isso é É. importante se discutir, se falar. Eu, até um tempo, eu pensei em falar, às vezes só gravar vídeos na minha rede social, eu falei, não, vamos fazer em live, porque em live tem mais gente que passa por ela, e vamos ver realmente isso que está acontecendo. E por isso o objetivo de divulgar tanto, de falar tanto. Eu Uhum. mandei, eu acho que 90% dos meus amigos do WhatsApp, eu mandei o convite. Eu mandei também, postei no Instagram 2 dias consecutivos. Mas justamente Aham. por quê? Não, não é nem com. Às vezes as pessoas falam, não, a pessoa está buscando audiência para ganhar alguma coisa com isso. Não é isso, gente. É. Nosso objetivo como profissional em fazer isso é falar, gente, o nosso objetivo é ajudar vocês, ajudar essas pessoas, ajudar mulheres, pessoas que estão passando por isso. Se não encontraram um motivo para falar, para denunciar, nós somos aqui o motivo. Estamos te alertando sobre isso. Lembrando que É. você está aqui, que você pode contar com profissionais como nós para poder ajudar. Uma questão que eu vi muito importante, que eu achei muito interessante, foi uma campanha que fizeram agora, uma campanha da Avon. A Avon, ela está com uma Uhum. campanha realmente de atendimento psicológico para mulheres. Ela focou, ela Bacana. abriu antes, era só para profissionais, agora elas abriram para as mulheres que sofreram violência para ter atendimento psicológico. Tanto que a Nossa, que plataforma que eu bacana. atendo, Não sabia. online, que é a Psicologia Viva, a plataforma que eu atendo, está realmente colocando os profissionais, as pessoas que são capacitadas para essa área, realmente atenderem essas pessoas, mulheres que passaram por violência. Então, mulher, se você está passando por essa violência, realmente não tem um atendimento psicológico, não sabe onde buscar isso, busquem na plataforma da Avon. A Avon não está me pagando nada por isso, tá, gente? Não estou fazendo merchandising da Avon. Ela não está me pagando por isso. Mas é um projeto que eu vi, que eu abracei essa causa, falei, nossa, sensacional. E me candidatei, inclusive, para atender também, porque como eu atendo pela Aham. plataforma, já para atender por isso. Porque eu vi realmente que é uma instituição que está abraçando essas mulheres e cuidando dessas mulheres. Está indo além do que o governo oferece. Então é esse ponto, gente. Mulher, se você está passando por isso, procure instituições, procure lugares. Se você não sabe onde que é, depois entre em contato comigo pelo direct, que eu mando para vocês aonde, qual que é a página, qual que é o local que você pode entrar em contato. Porque o meu principal objetivo estar falando disso tudo é, gente, não se cale. É. Fale. Ajude a você mesmo. Pare, E, mate pela raiz, corte pela raiz esses agressores que ficam agredindo o ser humano, agredindo mulheres que historicamente já são agredidas, né? e trazer isso mesmo. Não, não é natural. Não, não é normal. Não, não tá tudo bem, né? É, a gente frisar isso, porque só assim a gente vai conseguir trazer de fato aí, ou quem sabe erradicar de vez a violência contra a mulher, né? Então, assim, pensando, né, em autonomia, né, a gente precisa pensar também, acho importante a gente falar aqui, da importância, né, como eu já falei, das políticas públicas, né, da creche, do transporte de segurança, do emprego, né, da qualificação, né, da possibilidade de qualificar-se para o mercado de trabalho. É importante também, né, a gente falar aí para os homens, né, a importância da parceria, né, porque a gente tem muito homem bacana, né? A gente tem muita gente bacana aí, muito homem que quer sim, que entende ou que pelo menos busca compreender essas questões. Então, assim, é importante dizer o seguinte: a parceria para uma mulher é alcançar ali sua independência econômica, e a gente está falando aí de questões de casais, né? Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que muitas mulheres desistem dos seus empregos não por violência, mas por não terem apoio nenhum dentro de sua casa. Então, por exemplo,
ela trabalha fora, mas ela chega em casa, ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, a educação do filho é completamente voltada para ela, o cuidado da casa é completamente voltado para ela. Então a gente precisa pensar também, e aí para os casais, aí a gente está falando de pessoas que não sofrem violência física, né? A questão dessa parceria, né? Da importância dessa parceria. É muito fácil dizer assim, ah, tá vendo? Entra no emprego e não fica. Ah, entrou no emprego, ficou 3 meses, saiu, mas não olha essa questão da tripla jornada que uma mulher faz, né? De, tá, então tá, vai trabalhar fora, então você se vira, trabalha fora, trabalha em casa. E aí, assim, a gente tem uma situação que é quase que tentando inviabilizar, né, a autonomia financeira da mulher. Então, a gente precisa conversar sobre isso também. Aí vai a dica para as mulheres conversarem com seus parceiros a respeito disso, dessa parceria, né? Para quem, eu tô vivendo bem, eu não sofro violência e tal, 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 porque aí para quem sofre violência a conversa é outra, né? A conversa é denuncie, não fique calada, não se cale, arrume ajuda. Mas para quem está também, eu acho interessante a gente falar, uma parceria bacana, é conversar a respeito disso, né? Para que também possa ser possível para você que está nessa parceria bacana, conseguir ter autonomia financeira e fazer aquilo que você quer, e se desenvolver naquilo que você deseja, né? E começar Eu a olhar vejo mesmo. assim, E eu vejo começar a olhar assim, mesmo para si. eu vejo também, Michele, que a questão dos homens terem consciência disso, dos homens que têm consciência desse fator, do que é violência, do que não é violência, Isso. também sinalizarem para os próprios amigos, para as pessoas que convivem, falar assim, tá, cara, você está vendo que você está sendo violento com a sua mulher? Que não é assim que se trata uma mulher? É justamente o quê? Porque existem realmente homens que são sensacionais, que é realmente um amor de pessoa que sabe tratar a mulher com carinho, com amor, sem tratar ela com violência, que sabe demonstrar amor também. É. Existem, a gente não pode também, às vezes o povo fala, não, tá falando isso, é desconsiderando os homens. Não, não estou desconsiderando, Não, de gente. maneira Tá. alguma. Então, estamos É. considerando o fator que existem homens também. Existem homens que tratam as mulheres bem e que sabem falar, e que sabem Sim. organizar e que sabem realmente tratar as mulheres com carinho. Gente, eu vou estar abrindo aqui, como a gente está quase finalizando, quase para o nosso horário de finalização, eu vou Nossa, já abrir tá aqui dando nos hora? comentários, Passou tá? rápido. É, eu vou abrir aqui os comentários, temos aí mais 10 minutinhos, Camila, já então quase vou para só encerrar. aproveitando que, enquanto você vai abrindo, só para falar o seguinte: a importância também da gente começar a falar a respeito dessa autonomia psicológica, emocional das mulheres, né? Então, acho importante também a gente frisar isso, a importância, porque existem casos, e não poucos, e eu vou dizer assim que, vou me arriscar a dizer que seja quase a maioria, de mulheres que são independentes economicamente, mas são dependentes emocionalmente. E aí se mantém em relações abusivas, em relações de violência. Então é importante a gente falar sobre isso também, dessas mulheres buscarem esse autoconhecimento, buscarem sim trabalhar sua autoestima, procurem um psicólogo, né? O psicólogo ele é o profissional capacitado para poder te auxiliar nisso, porque talvez a sua questão, a gente está falando aqui de falta de autonomia financeira, mas talvez a falta de autonomia seja mesmo por uma questão de dependência emocional, de uma dependência psicológica, que se a gente começar a falar também de culturalmente, historicamente, a gente fala mais 2 horas O sobre medo de como ficar isso se sozinha, né? fez, e como que isso foi formado, como que isso se fez, como isso se fez natural para a gente, como a gente muitas vezes já recebe isso até dos nossos próprios pais, e aí eu estou falando dessa figura masculina, né, ou da função paterna, de trazer essa questão desse controle, né, dessa dependência emocional. Então, acho importante. Então, mulheres, procurem por ajuda, procurem por apoio psicológico, vamos sacudir, vamos balançar, vamos sair desse lugar, né? Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar. Contem comigo, podem contar com a Camila também, para que a gente possa estar orientando aí sobre, né, que caminho tomar, quais são as possibilidades que existem. Mas vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar, sim, desse nosso psicológico, porque a gente estando bem, né, emocionalmente,
estando forte psicologicamente, a gente consegue vencer tudo isso aí. Uhum. Ó, gente, se tiver alguém com alguma pergunta, ou se tiver alguém que passou por essa situação, que quer pelo menos dar um oi aí, falar alguma coisa, também a gente abre para entrar ao vivo um pouquinho. Olha, É bacana. só falar. Não, eu vejo assim a importância, que às vezes tem que falar assim, É, nossa, eu quero falar, eu passei por isso. com E certeza. realmente eu acho muito interessante essa questão. Às vezes eu estava vendo essa semana uma live de uma pessoa que realmente abriu para uma pessoa falar, e entrou uma pessoa falando assim justamente que eu passei por tudo isso que vocês falaram. E por essa situação, e para mim foi confortante ouvir isso. E quando eu vi Uhum. isso na live, eu falei, gente, a próxima live eu vou abrir. Eu vou Então abrir fique à para quem quiser vontade. falar. Gente, se tiver alguém que quiser falar alguma coisa, se quiser se manifestar, às vezes não está querendo falar, mas pelo menos mandar na pergunta ou no chat, pode mandar. A gente está aberto para isso. E eu vejo justamente para abrir esse espaço de fala, né? Que é É, muito importante, né? Essa questão da fala. Que às vezes a pessoa só precisa falar. A pessoa só precisa falar. E você, mulher, você, pessoa que não, às vezes tem esse preconceito, às vezes, essa vamos dizer assim, essa etiqueta referente à questão do psicólogo, às vezes que tem dificuldade de procurar um psicólogo, gente, não se preocupe, né? Psicólogo não é para doido, a gente não morde. psicólogo, a gente não morde, psicólogo é para qualquer um. E qualquer É. um quiser realmente cuidar das Queira suas questões e mudança, queira quiser se ajudar. transformação. É. Queira mudança e queira transformação. E você, mulher, você, pessoa que conhece alguém que está passando por isso, entre em contato, que vai ser muito bom, E aí, realmente, a gente Camila, falar sobre essas questões. encorajar as Pode falar. mulheres também que estão nos assistindo ou que vão assistir depois. Gente, se joga, não tenha medo. Ah, tipo, eu digo assim, eu, por exemplo, tava, com receio do Instagram. Abri o Instagram, já tô aqui fazendo live. Então se joguem, vai ter críticas. Ai, às vezes você escreve bem, abre, começa a mostrar a sua escrita para as pessoas. Às vezes você é uma pessoa que lê muito e conhece vários livros bons, começa a fazer esse trabalho de divulgar que livro que é bom para ler, o que você tirou daquilo ali. Ah, eu gosto de fazer, começa a divulgar unhas, você faz um trabalho bonito com unhas, você faz trabalho de bolo. Sabe, vamos mesmo assim, faz o seu corre, né? E aí, assim, chamar as mulheres para a gente ir se apoiando também, né? Quando a gente vê uma mulher fazendo esse trabalho, vamos apoiar, né? Vamos incentivar, vai lá, curte, comenta, compartilha, compra, né? Às vezes a pessoa vende alguma coisa, compra. Então, vamos também contribuir para a autonomia financeira das mulheres dessa forma, né? Nessa corrente. Acho que nós somos muito fortes juntas. E acho que a gente tem uma potência muito grande se a gente se une e começa uma a incentivar a outra, uma a ajudar a outra. Então não tenham medo, escreve, faz vídeo, né? Faz o que quiser, né? Não tenha medo dos julgamentos e vai, se joga mesmo. E A é gente uma tem que coisa que está incentivar, acontecendo né? muito. Que está acontecendo muito isso agora na É, pandemia. A gente vê diversas mulheres, diversas pessoas que faziam alguma coisa, estão se reorganizando e fazendo tudo para que realmente ganhasse seu dinheiro, tornasse autônomas. E é, também, e também, ao mesmo tempo, a gente vê casais que também se dão hiper bem, de homens influenciando as mulheres e ajudando essas mulheres também para estar uhum. ajudando nesse aspecto. Eu falei, gente, que bonito. Um homem que está realmente ajudando a mulher e está fazendo realmente cumprindo essa função de como estar como parceiro, né? Como uma É. parceria. Não uma coisa assim de que eu mando em você e você jamais pode fazer nada desse jeito. Realmente, você Uhum. pode trabalhar, você pode estudar, você pode Não, se tudo jogue nos seus sonhos, organizar, né? né? Ah, eu Sim. não sou formada nisso, mas eu gosto de fazer isso. Faça, né? Coloca aí, começa a divulgar seu trabalho. Ah, eu gosto de cantar, eu gosto de cozinhar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Seja livre, né, para se mostrar e para dizer a sua potência, seus potenciais, né? E a gente está aqui para apoiar. Então, assim, olha. Já deixo aberto, se alguém vende alguma coisa, pode falar comigo, Cielo, compartilha lá, eu compartilho no maior prazer. Ok. E a gente se apoiar mesmo Aham. nisso, né? A gente já vai, eu vou entrar de novo